Começando pela libertação das nossas famílias. E filho, filha, a meta maior, mais profunda, mais contundente, mais necessária para alguém que segue a Deus, que tem fé, é levar as pessoas da nossa casa a conhecerem Deus, ao conhecimento de Deus. Mas, para levar as pessoas a conhecerem Deus, nós precisamos fazer uma experiência de a cada dia, conhecê-lo mais e mais. Você conhece Deus do ponto de vista bíblico? Porque veja bem, o verbo conhecer, ou com o prefixo reconhecer no português, não traz a profundidade do que o conhecer significava na Bíblia. Tanto que quando o anjo apareceu a Maria e disse: olha, você vai ficar grávida, ela disse: eu não conheço o homem. Você já entendeu o que esse conhecimento ali significava, né? Era tão profundo o conhecimento na Bíblia que significava até a relação sexual, a relação íntima. Então conhecer na Bíblia é entrar em profunda comunhão, em interação do coração, da alma, sabe? Então nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós precisamos levar a nossa família a conhecê-lo. E por que o padre começou falando sobre isso? Veja bem, nós ouvimos no evangelho de hoje, está em João no capítulo 8, do 12 a 20, que os fariseus estavam discutindo com Jesus. Quem que eram os fariseus? Do hebraico farushim, eram aqueles líderes religiosos. Do farushim no hebraico quer dizer separado, que eles viviam com tanta radicalidade a lei de Deus. Eles eram homens que jejuavam tanto, que rezavam tanto, eram um dos mais respeitados líderes religiosos da época. Eram esses homens que estavam falando com Jesus. Mas conversa vai, conversa vem, Jesus falou: olha, eu sou a luz do mundo. E eles questionando: mas quem você acha que é para você falar que você é a luz do mundo? Eu estou aqui dando testemunho. Jesus deu testemunho de si mesmo, né? E na lei judaica, o testemunho era válido só se duas pessoas falassem a mesma coisa. Então para o judeu, se eu chegasse falando: olha, eu sou muito bom, não valia. Tinha que ser outra pessoa: não, ele é bom mesmo naquilo. Não, ele está certo naquilo lá. Não, ele não pecou daquela forma. Então Jesus chegou dando testemunho de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Aí os fariseus: opa, seu testemunho não é válido, você está falando, você mesmo falando de você? Aí Jesus disse: não, vocês não entenderam. Eu estou falando, mas o Pai dá testemunho de mim. Então são duas pessoas e duas pessoas divinas, porque Deus Pai me enviou. Me fiz homem, eu nasci no seio aqui da Virgem Maria, da minha mãe, e o Pai dá testemunho de mim, porque Ele me enviou. E aqueles homens conversando com Jesus, não aceitando o que Jesus estava falando, de repente, olha só, isso aqui é triste demais. De repente eles perguntaram para Jesus, eles estavam tão sem noção que eles perguntaram: mas afinal, quem é seu pai? Eles não entenderam que Jesus estava falando de Deus, o Deus que eles diziam servir, o Deus que eles diziam que era o Deus deles. Versículo 19b, olha o que Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim e nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas veja bem, eles eram os homens do tempo, eles eram os padres da época, gente, os religiosos, os líderes famosos, que eram respeitados, que rezavam nas praças públicas em voz alta, e todo mundo falava: nossa, como eles são santos, nossa, como eles são piedosos. Eles jejuavam e ficavam com o rosto abatido. Eles faziam todo o contrário do que Jesus disse que não é para fazer, né? Jesus estava falando para eles aquilo, quando disse que quando jejua, você jejuar, você não tem que mostrar para os outros, tem que perfumar o rosto, não tem que dar esmola na frente dos outros para ser louvado pelos homens, pelas pessoas. Eles eram louvados, por quê? Porque eles faziam um show pirotécnico da fé. Eles jejuavam e chegavam abatidos: eu estou jejuando. E todo mundo falava: nossa, como eles são santos, como eles são piedosos. Eles chegavam na frente de todo mundo nas praças e faziam longas orações: ó Deus do universo. E todo mundo: nossa, aquele homem é íntimo de Deus. São os fariseus, os separados do povo. Eles são tão santos que Deus os separou para si, né? Só que olha só a surpresa: justamente esses homens que se arvoravam de ser tanta coisa, Jesus disse: vocês não conhecem o meu Pai. Vocês não conhecem esse aí
que vocês estão dizendo ser o vosso Deus. Porque se vocês o conhecessem, vocês também conheceriam a mim, porque foi Ele que me enviou. Gente, que tristeza ver que os homens que representam o templo, que representam a religião, estavam com o coração distante de Deus. E isso, veja bem, filho, filha, você aqui, você em casa, pode acontecer comigo e com você também. Pode acontecer que eu, usando todas essas roupas bonitas aqui, depois de ter estudado muito para ser padre, a gente estuda quase igual um médico para ser padre, é tanta coisa, é faculdade, é isso, é aquilo, é língua. Pode ser que depois de tudo isso, se eu não me converter e não levar a sério a minha busca de Deus, se eu não levar a sério, pode ser que eu chegue lá no final da vida, quando eu partir desse mundo e Deus me fale, olha, muito bonitas suas roupas, você falava muito bonito nas segundas à tarde, né, com a voz assim impostada, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. E muitos de nós podemos ouvir isso de Deus se nós não formos sinceros diante de Deus. A palavra sincero vem do latim sincera, né? Sem máscara. Se eu e você não rasgarmos o coração e não as vestes, como diz a palavra, Deus vai dizer isso aqui para nós, olha, você nunca me conheceu. Porque os judeus, quando eles queriam mostrar a penitência na época de Jesus, eles rasgavam as vestes, jogavam cinza na cabeça, era algo bonito, um sinal de penitência. Mas Jesus disse, não é só rasgar as vestes, é rasgar o coração, é buscar a conversão com sinceridade. Porque quem não busca a conversão com sinceridade, não ama a Deus, não conhece a Deus. E tem muita gente dentro da igreja, a pessoa é tão piedosa, mas o tanto que ela tem de piedosa, ela tem de cavalice. Trata mal a esposa, trata mal o filho, ele reza tanto que ele foi tão iluminado na oração que ele chega e age igual um jumento com o filho, né? Cadê o fruto da sua oração, né? Coitado do jumento, né? Estou ofendendo em alguns casos o próprio do jumento, porque tem gente que é pior que jumento ainda. Desculpa a sinceridade. Por quê? Porque reza tão bonito, vem aqui na missa das famílias, eu vou lá me abastecer de Deus. Aí chega em casa, briga com todo mundo, xinga, faz uma confusão por causa de nada. Aí a pessoa fala, você se abasteceu do quê, mãe? Qual foi o espírito que você foi buscar lá? Porque não é o santo não, né? Nós precisamos, gente, buscar a conversão com sinceridade. E infelizmente, em muitos círculos religiosos por aí, o que menos a gente ouve falar muitas vezes é sobre a conversão. Se fala sobre a prosperidade, se fala como ganhar muito dinheiro, se fala, vive essa palavra que tudo vai dar certo na sua vida, mas pouca gente está falando da conversão. Não existe cristianismo sem conversão, sem busca de conversão. E bota uma coisa na sua cabeça, Santo Agostinho dizia, nós não somos bons, nós temos as consequências, entenda bem, vou explicar o conceito, né? Nós não somos puros, perfeitos, anjos, nós somos seres humanos que temos as consequências do pecado original em nós. Nós somos doentes pelo pecado, pelas inclinações que nós trazemos para o pecado dentro de nós, e nós precisamos da cura que é Deus. É como se nós estivéssemos doentes e precisássemos de uma injeção na veia todos os dias, uma injeção do Espírito Santo, uma injeção de Deus. Agora veja bem, eu e você, filho, filha, precisamos lutar para conhecer a Deus, através da busca da conversão, sobretudo na quaresma. Gente, nós estamos às vésperas da Semana Santa, para que conhecendo a Deus, nós levemos a nossa família a conhecê-lo. O Papa Paulo VI dizia que, São Paulo VI, que as pessoas estão cansadas de mestres, as pessoas querem ver testemunhas, porque mestre tem muita gente por aí, mas testemunhas são poucas, que vivem a conversão, que lutam para se converter. Eu que sou padre, eu não posso me eximir de buscar a conversão, isso é coisa dos fiéis, não, eu preciso ser o primeiro. Você que é mãe, precisa buscar a sua conversão, você que é criança, você que é adolescente. O que é conversão, gente? Veja bem, é metanoia do grego, metanoia, quer dizer mudança de mentalidade. É mudar a mentalidade para começar a pensar do jeito de Deus. Porque nós estamos, me perdoe a sinceridade, num mundo depravado, num mundo mau, num mundo que quer destruir a família, num mundo que prega o errado como certo, o certo como errado, a mentira como verdade, a verdade como mentira. Cada vez mais a gente vê isso nas lojas, nas novelas, na internet. É tanta ilusão, é tanta confusão na cabeça dos jovens.
a ideologia disso, a ideologia daquilo outro. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos converter. Mas veja bem, eu preciso me converter, porque tem gente que acha que se converter é sair brigando com todo mundo. Estuda a Bíblia não para amar mais a Deus, mas para ir lá na missa e brigar com o padre, falar mal do pastor. Está pregando errado. Grande coisa, a sua ciência sem caridade, sem humildade, ela te destrói ao invés de te edificar. Ela te leva para o inferno ao invés de te levar para o céu. Sabe, mas a gente precisa levar a sério a nossa conversão. Eu preciso, você precisa. O que é conversão? É buscar conhecer Deus, é buscar pensar do jeito de Deus. E na quaresma, filho, filha, nós temos um caminho de séculos que a igreja nos apresenta. 3 atitudes que nos ajudam a conhecer Deus mais e mais. 3 atitudes, 3 posturas que nos ajudam a viver a espiritualidade da quaresma, a vencer a nós mesmos, né? São Felipe Neri dizia que o ser humano que venceu a si mesmo, nem o diabo o derruba, o destrói, o prende, né? Nós precisamos vencer aquilo que está desordenado em nós, para então conhecer Deus, converter-se, pensar mais como Ele, estar mais perto dEle. E quais são essas 3 realidades que a igreja nos apresenta nesse tempo da quaresma? Você sabe dizer? Oração, jejum e esmola, ou caridade, né? Outras palavras também que muitas vezes a gente lê: oração, penitência e caridade. São 3, é como se fosse um banco de 3 pés, né? Um tripé. Essas 3 realidades nos lançam no conhecimento de Deus, nos inserem no conhecimento de Deus, nos levam à conversão, nos purificam do mal. Agora veja bem, é preciso viver essas 3 coisas juntas. Eu trouxe hoje para a gente refletir um texto de um autor que eu gosto muito, São Pedro Crisólogo, do século IV. Eu não sei se você já ouviu falar de São Pedro Crisólogo, mas ele fala da importância dessas 3 atitudes: esmola, oração, jejum, para nós conhecermos a Deus e para nós levarmos as pessoas a conhecê-lo. Porque veja bem, essas atitudes nos levam a dar testemunho, a ser testemunha para os nossos, para a nossa família. Veja bem, o que São Pedro Crisólogo disse no Sermo 43, século IV: há 3 coisas, meus irmãos, 3 coisas que mantêm a fé, dão firmeza à devoção e perseverança à virtude. Presta atenção. São elas a oração, o jejum e a misericórdia ou caridade. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Olha só o que São Pedro Crisólogo está dizendo. O que a oração pede, eu estou pedindo a Deus. O jejum, a penitência alcança. Deus, alcancei o coração de Deus com o meu pedido. E a caridade, a misericórdia recebe. Quando eu rezo, jejuo e sou caridoso, eu alcanço o que eu peço, porque um alcança de Deus a graça e o outro faz com que Deus dê e eu recebo através da minha misericórdia. Oração, misericórdia e jejum. 3 coisas que são uma só e se vivificam reciprocamente. Continua São Pedro Crisólogo. O jejum é a alma da oração, olha só. E a misericórdia, a caridade, dá vida ao jejum. O jejum é a alma da oração. E a misericórdia, a caridade, dá vida ao jejum. Ninguém queira separar essas 3 coisas, pois são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas, ou não pratica todas simultaneamente, é como se nada fizesse. Olha só, se você pratica só a oração, mas sem jejum, sem esmola, é como se você não estivesse fazendo nada. São Pedro Crisólogo é doutor da igreja, olha o que ele está nos dizendo. Por conseguinte, quem ora também jejue, e quem jejua, pratique a misericórdia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda às súplicas de quem pede. Olha que forte isso. Quem deseja ser atendido por Deus nas suas orações, atenda aos pedidos daqueles que estão pedindo a sua porta. E a caridade, gente, cada um tem um critério, claro. Mas se você for esperar que a pessoa se encaixe em tudo no que você espera para poder ajudar ela, você nunca vai ajudar ninguém. Ai, padre, eu não ajudo porque fulano é drogado. Mas drogado também tem fome. Dá um pouco de ar. Ai, padre, ele vai trocar por droga. Não dá para você ficar vigiando ou contratar um detetive particular para ver. Vai lá atrás daquele
ver drogado, ver se ele vai trocar por droga. Filme, manda para mim para eu postar. Pô, não dá, né? Chega um momento, claro, cada um é livre, tem os seus critérios. Só que a caridade, se nós formos ficar esperando a pessoa contribuir, corresponder em tudo o que a gente espera, a pessoa tem que ser assim, tem que vestir assim, tem que falar do jeito que eu quero para ajudar. Pô, isso não é caridade, sabe? Caridade é ver alguém que está precisando e ajudar. É ajudar alguém que está precisando. Claro, se você vê que o cara vai comprar droga naquele momento ali, você está na frente de uma boca de fumo, não dá dinheiro, compra comida. Ou se você vê que está muito mal intencionado, não dê. Mas que a caridade é um dever do cristão, ela é. Sabe, continuando. Quem deseja ser atendido nas suas súplicas, atenda às súplicas de quem pede, pois aquele que não fecha os ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Vamos aplaudir isso, gente? Pode aplaudir com força. Sabedoria do doutor da igreja, São Pedro Crisólogo, lá no século IV. Um homem de profunda oração, ciência, conhecimento de Deus. Aquele que não fecha os seus ouvidos às súplicas dos outros, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Padre, eu estou rezando, mas não está funcionando. Talvez você está só rezando. Reze, mas também jejue e também seja caridoso, misericordioso. Ajude, porque isso abre os ouvidos de Deus. Quem jejua, pense no sentido do jejum, disse São Pedro Crisólogo. Seja sensível à fome dos outros, quem deseja que Deus seja sensível à sua fome. Seja misericordioso, quem espera alcançar misericórdia. Quem pede compaixão a Deus, também se compadeça do outro. Quem quer ser ajudado, ajude os outros. Muito mal suplica quem nega aos outros aquilo que pede para si. Muito mal você e eu suplicamos, rezamos diante de Deus, se nós negamos para o outro aquilo que nós pedimos para Deus, para nós mesmos. E veja bem, gente, esses tempos atrás eu vi uma pesquisa que alguns pesquisadores de Harvard desenvolveram, mostrando o poder da generosidade nas famílias. Aqui nós estamos, São Pedro Crisólogo está falando de caridade, de misericórdia, que é a oração, o jejum e a caridade. Mas é o jejum que dá peso à oração e a misericórdia que faz com que você alcance o que você pediu. E essa pesquisa dizia o seguinte, que as crianças que crescem em lares nos quais os pais e as mães são generosas, se tornam 85% seres, uma faixa de 85% seres humanos melhores trabalhadores, melhores esposos, melhores cidadãos do que aqueles que cresceram num lar no qual o pai e a mãe não eram generosos. E o que a pesquisa concluiu? Ser generoso em que sentido? Famílias ricas que moravam ali em Massachusetts, em Boston, perto de Boston, às vezes pegavam a criancinha, compravam comida, às vezes roupa, e ia entregar para os mendigos, para os moradores de rua, e levava a criança junto. E fazia questão às vezes de dar, olha, pega esse pacotinho e entrega você para ele. Aí tirava até um sorriso do mendigo, porque uma criancinha entregando um presente, não é uma coisa mais linda? Até o mendigo na rua ficava feliz e ria, né? E a criancinha levava junto assim com o papai e com a mamãe. E eles viam, a criança crescia vendo o pai e a mãe exercer a caridade. Crescia vendo o neto ser bom, sabe? Porque, gente, uma das coisas que mais nos faz sofrer é o apego ao que a gente tem. O apego ao dinheiro, o apego. Eu tenho que duplicar meu patrimônio. Eu tenho que deixar o meu filho com metros a mais de cerca, né? Mais patrimônio. E uma das coisas que mais traz alegria para o coração é a generosidade. Todas as vezes que o coração é generoso, e hoje tem uma explicação científica para isso, sabia? Que quando você, é provado cientificamente, que quando você age com generosidade, o seu cérebro produz a endorfina, que é o neurotransmissor do bem-estar, né? Você se sente bem, alivia a tensão, diminui a ansiedade. A generosidade é provado cientificamente que diminui a ansiedade, sabe? Então, essa pesquisa dizia que essas crianças que crescem num lar, vendo a generosidade acontecer, elas são 85% melhores pessoas, melhores seres humanos, sabe? Melhores cidadãos, melhores profissionais, mais respeitosos, melhores esposos, melhores esposas, melhores médicos, melhores padres do que aqueles que cresceram em ambientes nos quais não havia generosidade. Então, em família, a gente tem que colocar isso aqui em prática, sabe? Você vai fazer uma caridade, tudo bem. Ai, padre, ninguém pode ver a caridade que eu estou fazendo, mas nessa hora dentro de casa você tem que escancarar. Leva a criança junto. Porque você não está se ostentando, você está formando essa criança a ser generoso.
Porque não existe ser humano pior do que aquele que cresceu se achando a única bolacha do pacote. Você já viu uma criança muito egoísta? A criança já é um pouquinho egoísta pela constituição psíquica delas, né? Mas quando o pai e a mãe não trabalham isso, que a criança, às vezes, não só pelo fato de ser filho único, tem filho único que é muito bem educado, né? Mas às vezes os pais cresceu sozinho, tudo era para ele, para ela, o pai e a mãe serviam como vassalo, né? Como eu disse, não é só o fato de ser filho único, tem filho único muito bem educado, isso pode acontecer em famílias com mais filhos, né? Mas quando essa pessoa cresce, se torna insuportável. Ele casa, não sabe servir a esposa, quer só ser servido, não coloca o lixo para fora de casa, trata a esposa como se a esposa fosse a mãe dele, né? Ou o esposo como se fosse o pai. Por quê? Porque só pensa em si. A caridade nos liberta desse egoísmo que nos mata, esse amor destrutivo de si contra si. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, Cidade dos Homens, ele dizia que o amor próprio desordenado é um amor de si contra si, um amor autodestrutivo, quando você é muito egoísta, só vê a você mesmo, as suas necessidades próprias. Então a família precisa incentivar os filhos precisam ver os pais rezando, fazendo o jejum e fazendo a caridade. Continua São Pedro Crisólogo, eu continuo o texto. Homem, sê para ti mesmo a medida da misericórdia, deste modo alcançarás misericórdia como quiseres, quanto quiseres e com a rapidez que quiseres. Basta que te compadeças dos outros, com generosidade e presteza. Reconquistemos pelo jejum o que perdemos por não saber apreciá-los, e molemos nossas almas pelo jejum, pois nada melhor podemos oferecer a Deus. O homem, oferece a Deus tua alma, oferece a oblação do jejum, que seja uma oferenda pura, um sacrifício santo, uma vítima viva, que ao mesmo tempo permanece em ti e é oferecida a Deus. Quem não dá isto a Deus não tem desculpa, porque todos podem oferecer a Deus a si mesmos. Mas para que essa oferta seja aceita, a caridade, a misericórdia deve acompanhá-la. O jejum só dá frutos se for regado pela misericórdia, pois a aridez da misericórdia faz secar o jejum. A aridez da falta de misericórdia, faz secar o jejum. O que a chuva é para a terra, é a misericórdia para o jejum. Ela irriga o jejum, né? Dá eficácia ao jejum. Enfim, veja bem, como o padre começou a refletir do início, Deus quer que nós o conheçamos, para nós não ouvirmos de Jesus isso aqui: vós não conheceis o Pai. E Deus quer que nós levemos os nossos a conhecê-lo. E como? O padre já falou: buscando sinceramente a nossa conversão, buscando a oração, buscando o jejum, buscando a caridade, a esmola. E falando de oração, é concreto, não é pensar, eu penso em Deus todo dia. Você sabia que o diabo também pensa em Deus? Pensar em Deus é pouco. Quantos minutos por dia você reza? Quantos minutos? Porque no Zap a gente fica bastante, né? Nos grupos da vida. Quantos minutos você tira do seu dia para você falar com Deus? Eu rezo na igreja, eu rezo na assembleia. Imagina, se você fosse casado, quem aqui é casado? Levanta a mão. E você só conversasse com a sua esposa no meio dos outros, só quando a sogra está perto, só tivesse relacionamento quando tivesse mais pessoas. Sua esposa ia colocar você para dormir com o cachorro definitivamente, não ia? Por quê? Porque o casamento ele precisa de intimidade, né? A hora que a sogra vai embora, aí você começa a conversar, né? Você fala, graças a Deus, aliás, você começa a conversar, né? Começa ali a partilhar a vida, né? Imagina com Deus, tem gente que não tem intimidade pessoal com Deus, só reza na igreja, lotado de gente, mas no seu quarto você não fala com ele? Não. Então que raio de relacionamento fraco é o seu? Eu rezo assistindo a Canção Nova, mas só assistindo a Canção Nova? Que bom, assista mais ainda. Mas será que você não tem nada para falar com ele? Você não tem um mínimo de intimidade para chamá-lo de pai, para conversar com ele no seu quarto? Quantos minutos por dia você reza? Filho, semana que vem é Semana Santa. E a partir da Semana Santa é preciso começar a rezar todos os dias e continuar. No mínimo 20 minutos, meia hora com a Bíblia, rezando o texto ou o rosário, diante do Santíssimo. Se você pudesse ficar meia hora diante do Santíssimo todos os dias, que bênção. E o jejum, é preciso jejuar uma vez por semana. Pelo menos na sexta-feira da paixão a igreja pede, e a quarta-feira de cinzas. O que, do meu ponto de vista, para quem quer ser santo mesmo, você tem que ir além, né? Tem que ir além. Sexta-feira que vem,
Programe-se para fazer um bom jejum. Gente, não mata, faz muito bem, viu? Para emagrecer, o povo faz 20 horas de jejum intermitente, mas com o propósito espiritual, é muito difícil. Muita moleza, isso sim, né? E também a caridade. Ai, é tão bonito o que você falou, mas eu não quero que você ache bonito, eu quero que você saia daqui decidido a doar algo para alguém na hora que você for embora. Quem que você vai ajudar nessa Semana Santa? Para quem você vai doar uma cesta básica? Que obra você vai ajudar? A Canção Nova, uma outra obra? Doe, porque São Pedro Crisólogo, eu acabei esquecendo de ler a última frase dele, que é linda também. Ele disse o seguinte, olha só, presta atenção: tu que jejuas, não esqueça o que fica em jejum o teu campo, se jejua a tua misericórdia. Pelo contrário, a liberalidade, a generosidade da tua misericórdia vai encher de bens os teus celeiros. Portanto, para que não venhas a perder por ter guardado para ti, distribui aos outros, para que venhas a recolher. Dá a ti mesmo, dando aos pobres, porque o que deixares de dar aos outros, também tu não o possuirás. Vamos aplaudir isso mais uma vez?